Santiago era um homem meticuloso, orgulhoso de sua pequena casa antiga no coração de Sevilha. A residência, com suas paredes grossas de pedra, havia pertencido à sua família por gerações. Durante sua infância, ele sempre ouvira histórias sobre como a casa era assombrada, mas nunca levou a sério. Afinal, ele era um homem prático e não acreditava nessas superstições. No entanto, as coisas começaram a mudar quando Santiago decidiu reformar o quarto que havia sido de sua avó. Ele sempre se sentia desconfortável naquele espaço, mas nunca conseguiria entender por quê. Talvez fosse a sensação de opressão que as paredes emanavam, como se escondessem algo. Decidido a modernizar o lugar, contratou pedreiros para derrubar parte de uma das paredes mais antigas. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Santiago estava relaxando na sala quando ouviu um ruído. Era baixo, quase imperceptível, mas nítido o suficiente para captar sua atenção. Parecia vir de dentro da parede do quarto que estava reformando. No começo, pensou que poderia ser um rato ou algum encanamento antigo fazendo barulho, mas os sons se tornaram mais frequentes e estranhos. Às vezes, eram arranhões, como unhas raspando a parede. Outras pareciam sussurros abafados, como se alguém estivesse tentando falar, preso ali dentro. Curioso, Santiago encostou o ouvido na parede e foi então que sentiu o frio. Um gelo que parecia vir de dentro da pedra, penetrando sua pele até os ossos. Os sussurros se tornaram mais altos, transformando-se em gemidos. E ele recuou, com o coração acelerado. Algo estava dentro daquelas paredes. Naquela noite, teve um sonho estranho. No sonho, sua avó estava no quarto, de pé diante da mesma parede. Ela não falava, apenas o olhava com um semblante triste e apontava para um ponto específico. Quando Santiago acordou, suado e ofegante, o sentimento de inquietação permaneceu. Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Então, decidiu investigar a história da casa com mais profundidade, perguntando a velhos vizinhos e consultando antigos registros. Foi então que descobriu algo perturbador. Muitos anos antes de sua família comprar a casa, ela havia pertencido a um rico comerciante espanhol que, segundo as histórias, desapareceu misteriosamente. Alguns acreditavam que ele havia fugido. Outros diziam que foi morto por rivais, mas uma teoria se destacava. Dizia-se que ele tinha sido selado vivo dentro daquelas paredes. Convencido de que os barulhos vinham desse espírito aprisionado, Santiago contratou um pedreiro de confiança para investigar a parede. O homem, relutante no começo, acabou aceitando. Quando começaram a quebrar a parede, um odor pútrido invadiu o ambiente, como se algo há muito tempo trancado tivesse sido liberado. Dentro da parede, eles encontraram o que restava de um corpo mumificado, encolhido em posição fetal, preso entre as paredes como um macabro segredo esquecido. Mas o que chamou a atenção de Santiago foi o olhar congelado do cadáver, como se estivesse fixo no lugar onde tinha morrido, de olhos abertos, repletos de terror. O pedreiro, apavorado, recusou-se a continuar o trabalho e deixou a casa. Santiago, no entanto, não conseguiu deixar de lado o sentimento de que aquilo não era o fim. A partir daquela noite, os sons ficaram mais intensos. Arranhões desesperados, gritos abafados, como se o espírito estivesse tentando sair. Santiago começou a ver sombras no canto de sua visão, movimentos rápidos que desapareciam assim que ele se virava. E no silêncio da madrugada, ouviu claramente seu nome sendo sussurrado. E então veio o pior. Uma noite, enquanto dormia, ele foi despertado por uma sensação de sufocamento. Algo pesado parecia estar em cima de seu peito, prendendo sua respiração. E ao abrir os olhos, viu uma figura no canto do quarto. Um homem de rosto cadavérico, os olhos fundos e escuros vestindo roupas antigas. Ele estava parcialmente fundido à parede, como se ainda fizesse parte dela, estendendo as mãos em direção a Santiago. "Deixe-me sair", sussurrou a figura com uma voz rouca e desesperada. Santiago tentou gritar, mas sua voz não saía. Sentiu o ar faltar enquanto o espírito se aproximava cada vez mais, e sua presença trazendo consigo um frio insuportável. No último esforço, ele conseguiu se levantar e fugir do quarto. E naquela noite, Santiago saiu de sua casa e nunca mais voltou. Ele sabia que havia despertado algo que não deveria. A casa deixada para os elementos, abandonada à própria sorte. E dizem que até hoje, quem passa perto da antiga residência pode ouvir sussurros vindos da parede, clamando por liberdade.